Eu tenho... Nós temos notado na vida desse moço. Vocês estão vendo esse moço aqui do meu lado? Pense numa pessoa simples. Esse moço aqui é um homem simples, irmãos. Quando a gente anda com ele, a gente descobre isso. E o Nenê é casado com a Beth, que é uma bênção também. Cadê a Betinha? Fica em pé, Betinha. E eles têm 2 filhos, o Arthur e o Bernardo. Irmãos, olha, toda a atividade dessa igreja, esses 2 estão. Começaram a ser cuidados na fé pelo querido Isidoro, pela Regiane. Paz na fé. Paz na fé. Por isso que vocês são essa bênção. Verdade. Né? Porque esse casal aqui é uma bênção. O Isidoro mais ou menos. Então, Isidoro é um amado, um querido. E o Nenê, irmãos, tem dedicado a vida dele nessa comunidade, né, pastor Valmir? Desde que eu cheguei aqui, me impressiona muito, irmãos. Irmãos, me impressiona muito a simplicidade, dedicação desse amado a esta igreja, às células. E hoje ele vai falar conosco sobre a palavra de Deus. E o seu coração vai ser incendiado. Eu creio, né? Tem um casal especial aqui que ele vai apresentar, né? E a gente está feliz. Pai, a tua palavra corra velozmente. Assim como o sangue nessa hora, Senhor, está correndo nas nossas veias. A tua palavra corra neste lugar. E o Neném seja a boca profética para o nosso coração, para a nossa vida nesta noite. Em nome de Jesus. I love you. Te amo também. Glória a Deus. Te amo. Amém, igreja. Glória a Deus. Oportunidade única. Pela graça e misericórdia de Deus, viu, amados? Como o pastor disse no ensino da manhã, eu faço as minhas palavras as palavras de Paulo. Não eu, mas a graça que me alcançou, que me faz servir a Deus de todo o coração. Eu queria só louvar a Deus pela vida do meu pai, que está ali. Glória a Deus, pai. Te amo, viu, velho? Pela vida da esposa dele, meus 2 irmãos paternos, meu irmão Murilo e a minha esposa, que é querida e amada demais. O pastor falou da célula ali, né, dos caras pequenos ali. Eu estava brincando com eles agora, falando, nunca vou repreender vocês, velho. Deixa quieto. Se precisar repreender, eu vou chamar o pastor Valmir, chamar o pastor Vai. Vamos juntar uma galera aí. Pode ficar em paz lá, fazer o que vocês quiserem lá, meu bem. Esse cara é muito grande, velho. Amados, e a gente compartilhou na terça-feira, Semana das Primícias. Foi uma bênção. Quem esteve... Quantos estiveram aqui na Semana das Primícias? Gente, foi algo do Senhor para o nosso coração. Deus falou muito conosco, né? Através do Flávio. Fui muito abençoado pela palavra do Flávio. Glória a Deus pela vida dele. Do Ronaldo, pastor Wagner. E o Senhor tem feito maravilhas nessa igreja, amados. O Senhor tem falado conosco poderosamente. Há um espírito de transformação nessa igreja. Há um espírito de mudança, que aquilo que nós temos orado, desejado de todo o coração, tem acontecido, né? E nos nossos olhos tem sido aberto para um avivamento que vai acontecer aqui na Zona Norte e vai começar a partir de cada um de vocês. Vocês creem nisso? Eu creio de todo o coração. Quantos estão com a palavra de Deus aí nas mãos? Pedir para a gente levantar a palavra de Deus num ato profético. Amados, isso aqui tem sido um norte para a minha vida, viu, amados? Isso aqui, como Jesus disse, é o pão da vida. Quem se alimenta disso aqui, amados, nunca mais terá fome. Quem se alimenta disso aqui diariamente, nunca mais terão fome. Eu creio de todo o coração que cada um de vocês se empenhar a comer essa palavra dia e noite, amados, algo poderoso vai acontecer nas nossas vidas. Vocês creem nisso? Eu creio também. Porque cristão sadio não se alimenta quinta e domingo, ou quarta e domingo. Não se alimenta... Quantos comem todo dia aqui? Eu como todo dia, toda hora se deixar. Eu sou magrinho assim só pela misericórdia, mas eu como toda hora. E a palavra tem que ser da mesma forma, amados. Ela tem que ser alimento para a nossa vida constantemente.
constantemente. Ela alimenta a alma, alimenta o espírito. Você é confrontado, você é confortado pela palavra. E é isso que ela quer promover aqui hoje. Ela quer confortar os aflitos e afligir os confortados. Eu creio que a palavra ela vai fazer isso essa noite. E na terça-feira, amados, a gente falou sobre... E o pastor o Wagner, ele é surpreendente, pastor Wagner, porque parece que ele ouve o meu coração, né? Aquilo que eu quero falar, ele fala, neném, vai lá e fala. Mas sem eu falar para ele. Isso que é impressionante. Eu não sei, é uma ligação espiritual. Mas é algo tremendo o que o Senhor tem colocado no meu coração em relação a isso. E eu queria falar hoje sobre um tema que é algo tão profundo e tão revelador para a minha vida, que mudou. Quando meus olhos foram abertos para esse tema, a minha vida foi transformada. E eu creio que a de vocês também serão essa noite, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus. E a gente vai ler Mateus 12, do 46 ao 48. E a gente vai ler a palavra bem devagar. Os nutricionistas, eles falam que comer devagarzinho tem vários benefícios para a nossa saúde. Então a digestão é melhor, né? Você absorve melhor os nutrientes e vai ser assim essa noite. A gente vai se alimentar devagarzinho da palavra de Deus, vai absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas hoje e vamos sair daqui mais fortalecidos ainda. Então Mateus 12, do 46 ao 48, diz assim, ó: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram ao aviso: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aí vamos dar uma paradinha aí. Não sejam curiosos de olhar os versículos seguintes, por favor. Então, amados, de Gênesis 1 a Malaquias 4, o Senhor, a gente vê no decorrer da Bíblia famílias sendo destruídas, famílias sendo dilaceradas. É assim nos dias de hoje? É assim. A mesma coisa acontecia há 4.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás. Então, de Gênesis 1 até Malaquias, o final, o penúltimo versículo de Malaquias, famílias estavam sendo dilaceradas. Então a gente vê na história de Noé, por exemplo, incesto, quer dizer, filhas tendo relacionamentos com pais. Então a gente vê na Davi, por exemplo, sendo perseguido pelos filhos. Então a gente vê no decorrer da história as famílias sendo destruídas, famílias sendo dilaceradas, né? E Malaquias, e a gente vê, por exemplo, ó, homicídios. Quantos veem pai matando filhos hoje? Direto está no noticiário. Filhos matando os pais, né? As maiores atores. Falamos sobre a creche agora, né? O cara botou fogo numa creche, amados. É uma coisa absurda o que tem acontecido, e já sempre aconteceu, amados. Isso sempre aconteceu. Então, no decorrer da Bíblia, a gente vê todo tipo de atrocidade nas famílias. O diabo, ele tem um interesse especial nas famílias. Quantos já notaram isso? Como é difícil lidar com a família. Como é difícil lidar. E não é algo que, não, porque Deus não ama a família. Não, é porque o interesse do diabo é destruir as famílias, é destruir os alicerces. Esse é o principal interesse do diabo, destruir as famílias. E Jesus, ele vem por meio... Você viu uma pergunta simples de Jesus? Você já reparou que Jesus era um homem simples? Quantos repararam que Jesus é um homem simples? Jesus é um homem simples. Então Jesus faz uma simples pergunta que para muitos não faz sentido nenhum. Ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eu fiquei, além dessa passagem, há muito tempo, eu ficava pensando: Senhor, mas por que Jesus foi tão, parece até arrogante no modo de falar? Pô, a mãe dele está lá do lado de fora, né? Jesus ali ministrando, provavelmente coisas tremendas, né? A sala provavelmente, com certeza, lotada, porque as pessoas paravam para ver Jesus falar. E aí a gente percebe Jesus tendo uma resposta parecendo até ríspida: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Mas essa pergunta tem uma profundidade enorme para os nossos dias. Jesus queria mostrar algo para a nossa vida que é transformador. E a gente vai descobrir o que Jesus queria mostrar.
com essa simplicidade. Jesus era simples, amados. Jesus falava de coisas espirituais. Jesus era um homem espiritual. E que só entende aquilo que Jesus quer falar quando você se dispõe a receber aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. O Espírito Santo, ele fala através da palavra. E a gente tem que estar disposto a ouvir. Não existe esse negócio, eu não entendo a Bíblia. Você entende, mas depende da sua disposição do coração. O Senhor não vai falar para quem não quer ouvir. Você gosta de falar para quem não quer ouvir? Eu também não gosto. O cara não quer ouvir, tá bom, não quer. Mas se você tiver disposição no coração de ouvi-lo, compreendê-lo e praticá-lo, o Senhor fala e nós entendemos. Então, o Senhor, na sua imensa sabedoria, quis mostrar, numa simples pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que os laços, amados, que os laços naturais precisam ser transformados. Laços naturais familiares não nos levarão a lugar nenhum. Como eu falei, de Gênesis 1 a Malaquias, existiam pessoas que eram ligadas por laços naturais. Pessoas que tinham pais, tinham mães, famílias que eram bem estruturadas, famílias que se davam bem, os irmãos brincavam, se divertiam, mas de repente, e é de repente mesmo, a gente vê famílias sendo destruídas, famílias sendo dilaceradas. Esses dias eu trabalho no comércio, chegou um rapaz na loja, ele falou, ele abriu o coração lá repentinamente, ele falou assim, eu morava ali na Guacá, a adutora lá estourou, inundou minha casa, de repente a minha vida foi destruída, eu tive que morar na casa da minha sogra, não se dava bem com a sogra, aí a mulher terminou dele porque ele não gostava da mãe e aquela confusão, e de repente uma família natural, mãe, pai, filhos, irmãos, de repente se afastaram, se separaram, acabou, amados. Laços naturais acabam, e o que vai permanecer são os laços espirituais. Laços espirituais são eternos. Você já viu algum espírito morrer? Não morre, não morre. O espírito nasce morto, mas ele não morre. A Bíblia diz que o nosso espírito, o Senhor, ele pode até esfriar, ele pode até se apagar, mas ele não morre. Não morre. Laços espirituais são eternos. Eu estava brincando até na célula ali, ó, você vai ter que me aguentar até a eternidade, meu amigo, não vai ter jeito. Você que está vendo seu irmão aí do lado, fala para ele aí, ó, você vai ter que me aguentar até a eternidade. Não vai ter jeito, amado. É esse cara aí que você vai ter que estar junto. A gente vai estar junto a vida inteira. Não esquece. Ó, se você tem algum problema com ele, já resolve aí, ó, que vocês vão passar o resto da vida juntos. Amados, então laços naturais não nos levam a nada. Mas o Senhor, Ele tem sempre um mas, Ele tem sempre um porém, Ele tem sempre o contudo, porém, mas o Senhor vai transformar laços naturais em espirituais. Ele quer fazer isso. O Senhor, Ele quer fazer isso nas nossas casas, Ele quer fazer isso dentro da igreja, Ele quer que aqueles irmãos que são simplesmente naturais se tornem pessoas que ouvem o coração uma da outra. Já ouviu esse termo? Ouvir o coração uma da outra? Isso é espiritual. Isso é espiritual. Porque a gente ouve o que a boca da pessoa fala. Um irmão espiritual ouve o seu coração. Eu não sei explicar isso, como é que é isso. Mas o cara ouve. O cara vai além. Laços espirituais, Senhor, amados, eles transcendem a nossa compreensão. É algo que só o Espírito Santo pode nos revelar. Como é que um irmão, né, eu até falei aqui na terça-feira, como é que um irmão conhece a necessidade do outro? Eu já vi aqui na Comunidade da Graça, o irmão sai lá do outro lado e vai lá orar pelo outro e fala, meu irmão, o Senhor está dizendo isso. O que é isso, amados? O que é isso? O que une essas pessoas? É algo que a gente não está vendo. É um elo maior, é um elo incompreensível que Deus quis gerar na família dele. Jesus, amados, era um homem espiritual. Ele quis nos ensinar coisas espirituais. E Jesus vai mostrar que os nossos laços naturais, eles são passageiros. E o Senhor quer transformar isso. Aí a gente vai para Mateus, aí vamos ler o 49. No mesmo texto, Mateus, aí o 12, vamos ler só o 49. Segura aí, amados, vai absorvendo, vai... Ó, o Senhor quer falar com a gente, o Senhor quer nos alimentar, mas é devagarzinho. Estendendo a mão para os discípulos, ele disse... Então ele perguntou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, no versículo 48. Aí ele estendeu a mão a um discípulo e disse, eis a minha mãe
e os meus irmãos. Vamos parar aí. Então o Senhor, Ele disse que a mãe dele, olha que loucura, imagina, eu fico imaginando essa cena, né? A gente nos dias de hoje ia ficar, o que esse cara quer dizer com isso? Eis a minha mãe, falando para um cara que o cara era a mãe dele. O cara fala, nos dias de hoje você ia estranhar, né, Ronaldo? A gente ia achar estranho. Mas o Senhor queria mostrar algo espiritual. É um valor tão absurdo que o Senhor queria nos mostrar nisso, porque Jesus, amados, por que Jesus estende a mão para esses caras? Jesus estende a mão para, e a Bíblia diz, ele estende a mão para um cara que era discípulo dele. Jesus aponta para um discípulo, e discípulo, amados, é aquele que segue. Jesus tratou de estender a mão para pessoas que o seguiam, que estavam perto dele, e ele disse, eis a minha mãe, eis os meus irmãos. Então, Jesus estabeleceu ali um vínculo espiritual, uma família espiritual Jesus estava estabelecendo ali, dizendo que é incompreensível, e talvez as pessoas entendam mal isso que eu vou falar agora, mas você é capaz, pelo Espírito de Deus, de amar uma mulher, de amar um homem, mesmo não sendo seu pai, sua mãe, da mesma forma ou ainda mais. Você é capaz, porque é um amor de Deus, é algo tão soberano e tão perfeito, é algo que vem do alto, não é algo compreensível, a pessoa não vai entender isso. Talvez eu estou falando isso aqui, pai, talvez meu pai não entenda o que eu estou falando. Como alguém vai amar uma pessoa mais do que a mãe natural dele? Eu não sei. O que eu sei é que quem já provou disso, quem já provou do Espírito de Deus sendo derramado no seu coração, do amor de Deus sendo derramado pelo Espírito Santo, sabe o que eu estou falando. É incompreensível você amar uma pessoa de uma forma, amados, de uma forma, você fala assim, como é que eu posso... E é um amor que não é esse amor mundano, não é esse amor que o pastor comentou aqui de manhã, de interesses, é um amor ágape, é um amor desprovido de qualquer interesse, é um amor que se a pessoa não fizer nada para você, tudo bem, porque eu o amo da mesma forma. Eu tenho essa ligação hoje com a minha irmã, a minha irmã mais nova, ela é da Comunidade da Graça de Ermelino. Eu não passo tanto tempo junto com ela mais quanto eu passava antes, mas eu a amo mais, eu não sei explicar. Eu a amo mais e eu tenho certeza que ela da mesma forma, ela tem um amor incompreensível hoje por mim. Não dá para entender isso. São laços espirituais que só acontecem no meio do povo de Deus. Isso não acontece em qualquer lugar. Isso não se acha em outras religiões. Isso só se acha, amados, nos filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles têm essa marca. Eles são ligados por algo tão profundo e tão maravilhoso que excede o entendimento das outras pessoas. Primeira vez que eu fui numa igreja cristã, o cara veio me beijar, eu fiquei, velho, o que esse cara está fazendo, meu? Beijou, velho. Não aceitava. O cara beijou e quase que beijou minha boca ainda. Eu não aceitava, eu não entendia isso. Eu não entendia. O cara falava, conta com a minha vida. Eu falei, conversa fiada. E eu posso falar, a grande maioria aqui, eu posso contar com a vida de vocês. Em sua grande maioria, eu creio que todos, eu posso contar com a vida de cada um de vocês. Se eu falar hoje, estou sem carro, não sei o quê. Cadê o Samuel? Samuel esse dia ele ligou e falou, neném, você precisa do meu carro? Pega meu carro. Ele me liga para tudo, velho. Eu não sei explicar, a gente tem uma ligação de irmãos. Eu não sei explicar o que é isso, amados. O Ronaldo, a primeira vez que o Ronaldo entrou na minha vida, eu vejo ele como um pai. Eu amo meu pai carnal. Eu amo de todo o coração. Mas eu não sei explicar essa relação espiritual que há entre as pessoas, amados. É algo que excede o entendimento humano. É absurdo o que o Senhor vai fazer entre nós, amados. Essa família de Deus, essa é a família de Deus. Essa família é gerada no alto. Essa família é gerada em João 19. Vamos abrir lá em João 19, 25, que eu vou mostrar para vocês onde essa família é gerada. Neném, mas como é que eu me torno parte dessa família? Como é que eu vou ter vínculos com pessoas que eu não conheço, pessoas diferentes? Eu sempre falo isso na célula, né? Pessoas diferentes, pessoas de opiniões diferentes, pessoas de classes sociais diferentes, pessoas que vieram de diversos lugares do país.
O que une essas pessoas? O que une essas pessoas? João mostra claramente, amados, o que une essas pessoas. Vou abrir aqui a minha. E o texto, ele começa assim. Eu já quero me ater às primeiras palavras. E junto à cruz. E junto à cruz. Então existe um lugar onde uma família espiritual é gerada. E é junto à cruz. E o texto continua assim. Estavam a mãe de Jesus, a irmã dela. Amados, pouca gente sabe disso, viu? Pouca gente sabe, mas Jesus, a Bíblia cita 4 irmãos de Jesus. Em Mateus 13, 57 e 58. Cita 4 irmãos de Jesus. E que Jesus tinha algumas irmãs, provavelmente 2, porque fala no plural, e as irmãs de Jesus. Então, Jesus tinha irmãos carnais. Mas que eles, não por um descuido da palavra de Deus, são pouco citados na Bíblia. São pouco citados. Por quê? Porque Jesus veio para transformar essas famílias em algo maior, em algo melhor. Porque às vezes a gente está tão feliz com a nossa família natural, e é uma bênção, e você deve estar feliz com a sua família natural, mas o Senhor, amados, Ele precisa transformar a sua família. É uma necessidade de Deus em mudar a família. Então, o texto diz assim, 19 e 25, e junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o seu discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Eles eram parentes? Não. Essa ligação era o quê? Espiritual. Espiritual, porque eles estavam olhando para quem ali? Para Jesus. A cruz une pessoas, amados. Cruz é lugar sim de entregar seu pecado, levar suas maldições. Uma cruz é lugar de unir pessoas espiritualmente. E ali João foi unido a Maria. E depois, no 27 ele diz: depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Ali se estabeleceu, amados, uma família espiritual. Uma família espiritual, ela é gerada assim, na cruz. Na cruz. E para o meu espanto, amados, lendo esse texto de Jesus, lendo essa passagem, e a gente vai ler os 50 agora, o Mateus 12, 50, mas para o meu espanto, a última promessa também do Velho Testamento, e a gente, por meu espanto também, quando a gente veio fazer o circuito de oração modificado hoje, é um dos textos que ora sobre a família, e foi um texto que eu marquei aqui também, que a última promessa, quer dizer, o pastor Wagner já comentou sobre isso, ele fala, aquilo que é mais importante, a gente deixa para o final para falar, para que a pessoa lembre, foi uma mudança, uma transformação de famílias. Depois a gente vai ler esse texto, mas a última promessa do Velho Testamento é Deus, através do Espírito Santo, prometendo que ia transformar famílias. E os 50, vamos a Mateus 12, 50, fala assim: então o que é uma família espiritual? Porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o que liga pessoas espiritualmente é uma coisa só: eles fazem a vontade de Deus. Eles fazem a vontade de Deus. Eu comentei na terça-feira, amados, que eu já vi irmãos, e lógico que eu não prefiro não citar nomes, mas irmãos viverem com menos do que tem condição, pastor Valmir. Menos. A pessoa prefere viver com menos para abençoar outros irmãos. A gente vê isso no mundo? Não. O cara lá está com 80 pau para comprar um carro novo, ele compra um de 100 e financia o de 20. Agora o irmão espiritual, olha a diferença, ele está com 80, ele pega 40 para ele, e 40 ele abençoa um irmão, 40 mil. É incompreensível isso, amados. Isso não existe naturalmente. Isso é algo divino. É algo divino que precisa sim cair no nosso coração. Às vezes a gente está vendo um irmão, você está lá com 10 pares de sapatos, você vai lá e compra um novo. E o irmão, você vê todo dia com o sapato surrado lá no culto, e você não abençoa o irmão. E você está falando que é um irmão espiritual, amados. Espiritual, amado. O espiritual, ele olha numa outra ótica. Ele vem para o culto, sabe qual a disposição dele? Não é receber, é dar. Os espirituais, eles são assim.
Eles vão para algum lugar dispostos a dar. O que eu posso abençoar? Como é que eu vou servir melhor? Essa é a família de Jesus. Esses fazem a vontade de Deus. Até onde a gente sabe, amados, os discípulos só se importaram com uma coisa: fazer aquilo que Jesus pediu. E eles eram sim a família de Deus. Eles estavam o tempo todo juntos. Isso é família. Família junto, compartilha das mesmas coisas, dos mesmos interesses. Isso é família. E Malaquias, vamos abrir lá em Malaquias aqui, ó. Volta um pouquinho aí, ó. É o último livro do Velho Testamento. Então, por que eu falei no início que de Gênesis 1 até o penúltimo versículo de Malaquias, as famílias estavam destruídas, as famílias estavam sendo o que tem acontecido hoje, né, amados? Famílias sendo destruídas, né? E o último versículo do Velho Testamento, quer dizer, aquilo que o Espírito Santo quis deixar claro, aquilo que ia permanecer, né? Aquilo que Jesus vinha trazer, aquilo que Jesus ia transformar. Então ele fala assim, ó, último versículo, Malaquias 4:6, diz assim: e ele quem? O Senhor Jesus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Por que motivo? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quer dizer, tudo isso que tem acontecido, tudo isso, amados, essa destruição das famílias tem um motivo: os corações de pais, filhos, parentes não estão ligados um ao outro. Eles estão ligados, mas de forma passageira. Eles estão ligados só de formas naturais. Isso não é suficiente. Malaquias está falando aqui que a partir de Jesus, ele quer uma nova etapa. Jesus pede uma nova etapa, um aperfeiçoamento do sentimento que você tem pelo seu pai, do sentimento que você tem pelos seus irmãos. Vai ter que ser algo maior, porque senão vocês vão se separar, vocês vão se destruir. É o texto que diz: é o homem que edifica a casa sobre a rocha e o que edifica sobre a areia. Você olha, é igual. Você olha uma família espiritual e uma família natural, quem olha de fora fala: nossa, não estou vendo diferença. Mas o Senhor vê. O Senhor vê. E quem anda, nota. Quem anda perto, quem está junto, vê. Mas é algo que não é totalmente visível. Só que a Bíblia continua dizendo que vão bater rios, ventos, tempestades, vão bater. Quantas famílias? O pastor Valmir compartilhou agora. Em outras situações, pastor Valmir, pastora Nádia, em outras famílias, isso teria gerado destruição. Mas porque são uma família espiritual, o Senhor deu promessas, o Senhor deu livramento. Se fossem naturais, amados, provavelmente esqueci o nome dela, desculpa. A Antonella não estaria entre nós hoje. Parece brincadeira isso, mas é verdade, porque o diabo quer matar as pessoas. E ele é o que tem feito. Ele tem destruído, matado, roubado. E é isso que tem acontecido. Então Malaquias diz que o Senhor, Ele vai converter. O coração do meu pai, ele vai estar ligado ao meu de uma forma que vai ser inexplicável. O meu coração vai se unir ao do meu irmão de uma forma que é inexplicável. Que vai ser algo tão profundo e tão tremendo que a gente vai sentir as dores uns dos outros, mesmo quando não demonstrar dor. É assim que acontece, amados. E se a gente não tem provado disso, busque, deseje, ore para que isso aconteça entre nós. Porque essa é a vontade de Deus. Que os laços espirituais sejam vistos, sejam percebidos, sejam notáveis entre nós, de tal forma que a pessoa entrar ali, ela vai falar: pô, tem algo diferente nesses caras aqui. É no abraço. Eu não sei se você já abraçou alguém, não sei, tem gente que abraça você, parece que você está recebendo um abraço de Deus. O pastor Ademar era assim, o cara te abraçava, você fala: velho, o de Deus deve ser, né? Ser isso aí, velho. O cara, né? Cara, era um abraço de Deus, divino. É tremendo, amados. E, amados, para a gente finalizar, família espiritual não é gerada em outro lugar que não seja na igreja. Não existe outro lugar onde se é gerado uma família espiritual que não seja na igreja. E o nosso desejo aqui da Comunidade da Graça e a nossa visão diz isso: somos uma igreja família.
Mas temos que ser mais. O pastor Valmir, lógico, corretamente ele usa essa analogia, essa comparação, né? Famílias naturais têm problemas, as nossas também têm, não são perfeitas, nossas também não são, nós também não somos, mas uma família espiritual tem algo maior, ela precisa ter algo maior para as pessoas, senão as pessoas não virão. Senão, para que elas vão querer estar aqui? Se não tem algo diferente. E o ápice dessa família espiritual, essa transformação que houve através de Jesus Cristo, gerando pessoas, famílias espirituais, está lá em Atos, é um texto bem conhecido, 2:42. E aí é o ápice da igreja, amados, sendo gerado espiritualmente. E ali, muitos professores universitários falam que a única vez, né, a única situação que aconteceu verdadeiramente um socialismo em algum local é na igreja de Atos. É na igreja de Atos, que as pessoas elas eram desprovidas de tudo, amados. Elas não se portavam com elas mesmas. Elas não estavam preocupadas, mas eu tenho minha conta para pagar. Não, ela abençoava o irmão. E o Senhor provia para ela. Os espirituais são assim. Eles abençoam o irmão, o Senhor retribui. É assim. É assim, amados. Primeiro, você põe o pé. Depois Deus põe o chão. A gente está vivendo dias que está assim. Enquanto Deus não põe o chão, você não quer pôr o pé. Então Deus não vai pôr o chão nunca. Porque isso não é fé. Isso não é fé. Deixa lá, pisa lá no vazio. O Senhor vai providenciar o chão. É assim que acontece, amados. Atos 2:42. Vamos ler até o 47. E é tremendo porque é o ápice, amados, de uma transformação que houve numa cidade, que houve numa região, né? E família espiritual está diretamente ligada à igreja. Somos uma família espiritual porque fazemos parte dessa igreja. E Atos 2:42 fala assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos através dos apóstolos. Todos os que creram, ó a família espiritual aí, ó, estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, isso era uma loucura, amados, e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam, todo dia, hein? Pastor Wagner falou de agenda mínima, os caras estavam todo dia no templo, partiam o pão de casa em casa, ou a célula, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor faz algo quando a gente se compromete a ser uma família espiritual. Ele acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Então, esse foi o ápice de uma família espiritual, de uma família transformada. Ali, velho, os caras estavam vivendo até Malaquias. Eles estavam com as famílias destruídas, famílias dilaceradas. E hoje, infelizmente, eu creio que muitos de nós estão assim aqui hoje. Famílias destruídas, amados. Famílias que parecem que estão de pé, mas já caíram há muito tempo. Já caíram há muito tempo. E sabe o que está faltando de você, irmão? Se levantar junto à cruz. Que nós sejamos como Maria, como João, se junta, juntos à cruz. Junte-se à cruz. Porque uma família, uma corrente espiritual, o elo mais forte é Jesus. É Jesus. Eu comentei isso terça-feira, mas é verdade. Eu e a Beth, a gente sempre fala lá em casa que a gente se gostava, a gente se amava, mas quando a gente recebeu a Cristo em nossas vidas, esse amor mudou, né, pastora Nádia? Ele muda. O amor que era só, eu te amo também. Quantos fazem isso? Te amo também. Desliga você. Não, você primeiro. Não, assim, desliga você. Não, você primeiro. Não. Esse amor passou a ser um amor prático. A minha mulher, quando eu saio, ela fala assim: Senhor, guarda o neném da mulher estranha. Isso é espiritual. É que ela sabe que eu vou ser tentado. É espiritual. O Arthur, ele brincou: papai, você vai ser o pastor lá, né? Ele falou: vou ser o pastor. Ele acha que falar é pastor. Eu falei: pai, filho, pastor não é quem fala, pastor é quem serve. E ele falou, e para minha surpresa, ele falou assim: papai, você serve. Você serve.
E eu não tenho alegria maior do que essa, porque eu tenho um filho espiritual. O meu filho, o Arthur e o Bernardo, eles não são só filhos carnais, são filhos espirituais. Isso é tremendo dentro de uma casa, amado. Isso leva vocês a diariamente ter um tempo de oração. Sabe por que você não ora com a sua família? Porque não é uma família espiritual. Eles não vão querer orar. Os carnais não oram com os espirituais. Os carnais, os naturais, não querem orar com os espirituais. Então precisa de uma transformação. E é aqui, é dentro da comunidade da graça da Zona Norte que isso vai acontecer nas nossas vidas. Porque aconteceu na minha. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu não sou melhor. A minha vida estava de Gênesis a Malaquias 4, 5. E de repente o Senhor falou: neném, é Malaquias 4, 6. Eu vou converter o coração da sua esposa. Ele converteu o meu ao dela, os nossos filhos aos nossos. E tem sido uma bênção servir a Deus com toda a minha casa aqui, amados. E eu creio que isso vai ser uma realidade na vida de cada um de nós. E eu quero que a gente fique de pé aqui, amados, e que a gente possa fazer uma oração ao Senhor para aqueles que desejam, viu, amados? Porque a gente fala, né, é uma bênção ser uma família espiritual. Eu tenho tantos irmãos espirituais aqui. Não quero, o Jorjão está sempre comigo, é um amado, querido. O Ronaldo, o Senhor colocou tanta gente na minha vida, amados. Tantas pessoas para me abençoar, que eu não tenho nem como descrever o tamanho da misericórdia de Deus na minha vida. Eu lembro quando eu estava com o Isidoro, eu chegava: Isidoro, estou com esse problema aqui, isso aqui, Isidoro. Peraí. Ele ia lá, pegava um livro, né, lê isso aqui. Meu, eu era tão abençoado. É uma sabedoria divina. O Senhor vai colocar pessoas perto de você, irmãos espirituais, que você precisa. Não fica olhando para aquele líder de célula achando que ele, o outro é melhor que ele. Não, o Senhor está colocando a pessoa certa no lugar certo para a coisa certa. É isso que o Senhor faz. Ele coloca, amados. Ele não fica, não, esse aqui tem que ser com aquele. Não, o Senhor está aí, esse cara aí mesmo. Sabe esse líder que está com você do seu lado? Esse que liga para você e fala: ei, como é que você está, meu irmão? Conta com a minha vida. É esse aí. É esse aí que vai sentir seu coração. E ele vai sentir de tal forma que vai te abençoar de tal maneira que daqui a pouco você vai estar fazendo com outros. E esse é a grande sacada da família espiritual. Ela não para de crescer. Ela gera filhos. Gera um atrás do outro. É a promessa para Abraão lá: e eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação. Uma grande nação. Vocês vão ter muitos filhos espirituais, amado. Começa lá na sua casa. Sabe aquele seu filho que trabalha, aquele que está dando canseira? Cruz com ele. Fala: Senhor, eu quero uma mudança na vida do meu filho. Eu quero que ele seja transformado num homem espiritual. Eu quero que a minha ligação com ele não seja só de: pai, dá um dinheiro aí você dá, o cara vai e some. Pronto. Não, o Senhor quer mudar isso, amados. Ele quer mudar isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Ele vai mudar, né? Efésios 21, 19, para a gente finalizar e orar. A Bíblia diz que nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos, família de Deus. Cada um de nós aqui é família de Deus. Pode e deve impactar outras famílias. Nós temos essa missão, amados: transformar as pessoas que chegam aqui em famílias de Deus. A Bíblia diz que o Espírito que está em nós é um Espírito de adoção que clama: Abba, Pai. Espírito de adoção, somos filhos adotados. Eu não sei se vocês já viram uma relação de um filho adotado. Você já viu como é que é? Parece que os filhos carnais, eles têm uma ligação menor do que os filhos adotados. Os filhos de sangue, o adotado, ele tem uma gratidão, amado. E é isso que nós devemos ter pelo Senhor. Você é adotado, você não nasceu na família de Deus. João 12: a todos o quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Você não era filho de Deus, mas o Senhor te adotou. O Senhor nos adotou, amados. E Ele nos adotou tirando de uma cruz que era nossa. A cruz não era dele, era nossa. Por isso o tamanho, a dimensão, o Senhor mal conseguia aguentar aquilo. Era a cruz do nosso pecado, amados. O pecado corrompeu as famílias. Não tinha como restaurar. Só em Jesus Cristo poderia restaurar as famílias. O pecado destruiu o que era valor de família. Os primeiros, Adão e Eva,
Família, pecaram. O pecado entrou na raça humana. Os primeiros filhos, Caim e Abel, fizeram o quê? Um matou o outro. Os irmãos, os primeiros irmãos citados na Bíblia, se mataram, assassinaram por ciúmes. Você está esperando o quê, meu irmão, para se levantar? Que seus filhos se matem? Que aconteça uma tragédia na sua casa? Que sua família seja destruída? Se levanta. Se levanta. Se levanta. Sabe aquela sua mãe que não é convertida? Começa a pôr o joelho no chão, amado. Porque o diabo quer ceifar a vida dela, ele quer ceifar nossas famílias. E a gente não vai aceitar, amado. A gente não vai aceitar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós cremos de todo o coração na promessa, Senhor. Promessa de Malaquias 4:6. E o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, Senhor. Pai, famílias aqui que não têm filhos convertidos, Pai. Pais, filhos que não têm pais convertidos, Senhor, não têm as mães. Suas famílias, Senhor, são meramente naturais, ó Pai. Laços passageiros, Senhor, laços de interesses. O Senhor quer gerar algo maior, algo sublime, Senhor, algo que tem a ver com um amor sobrenatural, um amor que vem de Deus, que o homem não é capaz de ter. Esse amor não vem de nós, Pai, mas vem do Senhor. É esse amor que será gerado no seio da nossa família, Pai. Esse amor incompreensível, transformador, capaz de dar a vida, Pai, como aquele pai que doa qualquer órgão que tiver, Pai, para que o filho seja salvo. Será assim a relação dos nossos familiares, Pai. Eu abençoo no nome de Jesus Cristo cada família aqui reunida, cada família representada, Pai. Pai, eu repreendo toda a obra do inferno, Senhor, todo levante do inferno contra as nossas casas, todo espírito de divisão, de confusão, de miséria, aquilo que traz transtorno, Pai, aquilo que traz destruição, saia do nosso meio, Pai, saia do nosso meio, porque a promessa é que junto à cruz nós seríamos gerados novamente em Cristo Jesus. Nós seríamos gerados com laços eternos, Pai, laços espirituais que não seriam quebrados de forma alguma, Pai, porque o homem não é capaz de quebrar um laço de Deus. O laço de Deus é inquebrável, é uma aliança eterna, amados. Deus, Senhor, nos proteja, Pai. Guarda, Senhor, guarda a comunidade da graça com este valor de família. Uma família, Senhor, nós somos uma família. Não importa o que aconteça, não importam as lutas e as dificuldades que nós tenhamos, esse valor estará sempre enraizado na comunidade da graça da Zona Norte, na comunidade da graça do Brasil. Nós seremos uma família, nós somos a família de Deus. E a glória, Pai, a glória, o louvor, a majestade seja dada ao Senhor, Pai. Aleluia, aleluia, amado. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado, cantemos pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado por seu amor. Quero falar algo sem necessidade de acrescentar nada do que ouvimos. Há uma grande diferença entre um cristão carnal e um cristão espiritual. Talvez você, há muitos anos dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, esteja vivendo o engano de um cristianismo carnal, sincero, porém carnal. E hoje o que o Espírito Santo chamou a atenção de todos nós é de que o Senhor não quer que nenhum de nós tenhamos apenas um cristianismo diluído, pequeno, cristianismo de aparência, mas o cristianismo que Jesus veio estabelecer através da sua família, como bem disse o meu irmão, ele está ligado a laços espirituais.
que nos une são coisas espirituais. Se você está enganado nestes anos todos, peça ao Espírito Santo para transformá-la num cristão espiritual. Seja guiado pelo Espírito Santo. Ouça Ele todos os dias. Tenha sensibilidade espiritual. Pois esta é a igreja que vai prevalecer, dos cristãos espirituais, sem desonrar pai e mãe, sem desrespeitar os irmãos de sangue. Porém, o que vai prevalecer na família de Deus, na igreja de Jesus, são os cristãos espirituais. O que vai prevalecer na igreja de Jesus? Cristãos espirituais. Quantos querem viver essa dimensão de um cristianismo espiritual? Levante bem alto o seu braço. Quero ver se esta é a sua vontade. Isto tem um início. Começa lá na cruz. É lá que eu e você temos que dar o primeiro passo. Na cruz somos atraídos. Na cruz somos crucificados. Na cruz morremos. Morremos para os nossos interesses carnais e pessoais. E o poder da cruz é capaz de transformar cada um de nós em homens e mulheres espirituais. Assim como Jesus ressurgiu ao terceiro dia em novidade de vida, todos os cristãos espirituais nascem de novo. Agora pensam nas coisas que são do alto, aonde Cristo habita. Desejo que o Espírito Santo tem para cada um de nós nesta noite, e falou com muita clareza, é que eu e cada um de vocês tenhamos experiências profundas com um cristianismo espiritual. Amém? Pai, eu oro pedindo que esta seja uma realidade genuína, real, poderosa em nosso meio. Espírito Santo, continua a falar. O culto não termina. Ao chegar, Senhor, em nossa casa, possamos ruminar, meditar tudo aquilo que ouvimos. Faz de cada um de nós cristãos espirituais, uma grande família espiritual, como ouvimos nesta noite, Senhor. Tu serás glorificado, Tu serás exaltado, Senhor, nas nossas vidas e nesta família. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor.